Todo hospital tem suas histórias sombrias. Mas o que aconteceu no quarto 309 foi algo que nenhum enfermeiro conseguiu explicar. E aqueles que tentaram, não saíram ilesos. Clara trabalhava no Hospital São Vicente, um hospital antigo, conhecido por suas emergências lotadas e corredores escuros. Enfermeira experiente, acostumada com plantões exaustivos, achava que já tinha visto de tudo. Mas isso mudou na noite em que foi escalada para cuidar do quarto 309. O 309 era evitado pela equipe. Dizia-se que, anos atrás, um paciente morreu ali de forma inexplicável, e desde então, enfermeiros relatavam sussurros, sombras e a sensação de que algo os observava. Clara nunca acreditou nessas histórias. Até aquela noite. Seu turno começou às 23 horas. O hospital estava silencioso, exceto pelo zumbido das máquinas e ocasionais bips dos monitores. Clara consultou a ficha. O paciente do 309 era um idoso chamado Ernesto, internado por insuficiência respiratória. Segundo o relatório, ele estava fraco, mas estável. Nada parecia fora do normal. Mas ao abrir a porta do quarto, um cheiro forte de podre invadiu suas narinas. A luz piscou. Ernesto estava deitado, respirando de forma irregular. Mas o que mais chamou a atenção de Clara foram as marcas escuras em seus braços, como se alguém tivesse segurado ele com força. Deve ser hematomas normais, pensou, tentando ignorar o frio estranho que sentiu ao se aproximar. Ao longo da madrugada, Clara percebeu que algo estava errado. Primeiro, a temperatura do quarto parecia mais fria que o resto do hospital. O ar-condicionado estava desligado, mas sua respiração saía em névoa. Depois, vieram os ruídos. Pequenos sussurros, vindos do nada. Como se alguém falasse bem atrás dela, mas ao se virar, não havia ninguém. Às 2 horas da manhã, Clara foi checar Ernesto novamente. Mas quando abriu a porta, viu algo que fez seu coração disparar. Ernesto estava sentado na cama, olhos arregalados, murmurando algo em um tom grave e rouco. Ele está aqui. Ele está aqui. Clara tentou acalmá-lo, mas o idoso agarrou seu pulso com uma força absurda. Ele quer que eu vá, e depois, ele vem buscar você. Ela se soltou e correu para chamar ajuda. Quando voltou com o médico, Ernesto estava deitado como antes, inconsciente. O monitor cardíaco indicava um ritmo lento demais. O médico examinou e decretou: ele faleceu. O protocolo exigia que o corpo fosse levado para o necrotério. Mas antes que pudessem removê-lo, o monitor cardíaco disparou. Isso é impossível, sussurrou o médico. Ernesto estava morto, mas seu coração batia novamente. De repente, o idoso sentou-se na cama, olhos completamente pretos, a boca se abrindo em um sorriso largo demais para um ser humano. As luzes piscaram freneticamente. Clara sentiu uma presença esmagadora no quarto, como se algo invisível estivesse se arrastando pelo teto. Você será a próxima. A voz veio de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. Clara gritou, saindo correndo pelo corredor enquanto os alarmes do hospital disparavam sozinhos. No outro dia, Ernesto estava morto. De verdade, dessa vez. Mas o que mais assustou Clara foi que, ao revisar as filmagens de segurança, a câmera mostrava ela entrando no quarto e, poucos minutos depois, correndo para fora. Mas dentro do quarto, ninguém apareceu na filmagem. Nem Ernesto. 5 desfecho, reviravolta ou mistério final. Clara pediu demissão no dia seguinte. Mas antes de sair, decidiu perguntar à equipe o que realmente aconteceu no quarto 309 anos atrás. Foi um paciente que morreu de forma bizarra, disse uma das enfermeiras mais antigas. Como assim? Ele teve uma parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele voltou, por alguns segundos, e sussurrou algo antes de morrer de vez. O que ele disse? A enfermeira hesitou, depois sussurrou: ele virá buscar cada um de vocês. Clara foi embora naquela mesma tarde. Mas algo a atormentava.
O que quer que estivesse no quarto 309 ainda não terminou. Você teria coragem de trabalhar no quarto 309 depois dessa história? Muitos hospitais escondem segredos sombrios, e há relatos de enfermeiros que viram coisas que não deveriam ser vistas. Se gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e comentar se já ouviu algo parecido. E claro, confira outras histórias macabras aqui do canal. Às vezes, o medo se esconde onde você menos espera, como no andar escuro do hospital, onde nenhum enfermeiro ousa entrar. Mas algumas coisas que lá moram não podem ser ignoradas. O Hospital Santa Clara, conhecido pela sua arquitetura antiga e corredores intermináveis, sempre teve uma aura de mistério. Mas o que mais chamava a atenção de Marta, enfermeira do plantão noturno, não era apenas o prédio, mas sim o andar escuro, um andar onde as luzes nunca funcionavam corretamente e os pacientes nunca ficavam por muito tempo. Marta era nova no hospital, e enquanto seus colegas evitavam o andar, ela pensava que tudo não passava de um mito urbano, uma história para assustar iniciantes. Contudo, o que ela não sabia é que o andar escuro guardava segredos que nem todos estavam preparados para descobrir. Numa noite fria de inverno, quando a equipe estava reduzida e os corredores vazios, o hospital parecia mais silencioso do que o normal. Marta foi escalada para cuidar do quarto 14A, localizado exatamente no andar escuro. O que ela não sabia é que esse era o último quarto ocupado antes de uma série de desaparecimentos misteriosos. Marta estava cansada, mas sabia que precisava ser profissional. Com a ficha do paciente em mãos, entrou no quarto 14A. O paciente era um homem idoso, com aparência debilitada, que parecia adormecido. O monitor cardíaco emitia o som rítmico e constante, como uma melodia monótona que ecoava pelos corredores escuros. Porém, logo ao entrar, uma sensação estranha a envolveu. A luz fluorescente piscava intermitentemente, e o ar estava denso, como se algo estivesse preso na sala. Enquanto Marta ajustava a infusão de medicação do paciente, um suspiro frio tocou sua nuca. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Pensou ser o vento, mas o lugar estava completamente fechado. Algo não estava certo. Ao olhar para o homem, viu que seu corpo estava ligeiramente inclinado, como se ele estivesse tentando levantar-se. Ela o chamou pelo nome, mas ele não respondeu. O monitor cardíaco acelerou de repente, emitindo bips agudos e rápidos. Marta se aproximou, tentando tranquilizar o paciente, mas ao tocar em sua mão, percebeu que ele estava estranhamente gelado, apesar da temperatura morna do quarto. Foi quando ouviu um barulho de passos atrás de si. Ao se virar, viu uma sombra se movendo pela parede, como se alguém estivesse andando no corredor. Com o coração acelerado, Marta se aproximou da porta e abriu-a ligeiramente, mas não viu nada. Apenas o silêncio. Ela voltou para o quarto e, de repente, a luz se apagou completamente. O som do monitor cardíaco, que até então era constante, agora estava descontrolado, emitindo uma série de bips ininterruptos. Marta, assustada, tentou restabelecer a luz, mas nada acontecia. Então, uma voz abafada e fraca sussurrou ao pé de seu ouvido: "Você não deveria estar aqui." Sem conseguir mais ignorar o que estava acontecendo, Marta finalmente gritou por ajuda. Mas a voz sibilante em seu ouvido a calou, dizendo: "Eles não vão te ouvir. Você já está presa." O quarto começou a esfriar rapidamente, e uma sombra escura se projetou pela parede, esticando-se até alcançar Marta. Ela recuou, mas a sombra parecia se mover de forma independente, quase como se tivesse vida própria. O homem idoso deitado na cama começou a se agitar violentamente. Seu corpo se torceu de forma antinatural, e seus olhos, antes sem vida, agora estavam completamente negros. O som do monitor cardíaco ficou insuportavelmente alto, e Marta sentiu uma pressão imensa em seu peito, como se estivesse sendo sufocada por algo invisível. De repente, a luz voltou a funcionar, e o quarto parecia ainda mais escuro, apesar da iluminação. O homem estava agachado no canto do quarto, sorrindo, com um sorriso aberração, totalmente desproporcional. Ele olhou diretamente para Marta e disse, com uma voz rouca e zombeteira: "Você deveria ter ficado longe do andar escuro. Agora, você é uma de nós." A porta se fechou sozinha,
trancando-a dentro do quarto. Quando Marta acordou, não sabia quanto tempo havia se passado. Ela estava deitada no chão do quarto 14A, com os olhos fixos no corpo do homem, que agora parecia completamente inerte. O monitor cardíaco estava normal, como se nada tivesse acontecido. Ela tentou se levantar, mas ao olhar para a porta, percebeu que havia algo muito errado. Ela estava trancada. O corredor estava vazio, e o ar parecia mais denso. Com o medo tomando conta de seu corpo, Marta desistiu de lutar. Quando ela finalmente conseguiu sair do quarto, percebeu algo ainda mais perturbador. Não havia registros de sua entrada no andar escuro naquele dia. Nenhum dos outros enfermeiros parecia lembrar dela. A partir daquele momento, Marta nunca mais apareceu no hospital. As lendas sobre o andar escuro do Santa Clara continuaram a circular, e muitos afirmam que quem entra nesse andar nunca sai igual. Você teria coragem de passar uma noite no andar escuro do Hospital Santa Clara? Quem sabe, talvez você se torne parte das sombras que habitam aquele lugar. Se gostou dessa história, não deixe de deixar seu like e comentar o que achou. E não se esqueça de conferir outras histórias aterradoras no canal. Na calada da noite, em hospitais esquecidos por todos, há uma figura misteriosa que aparece para os pacientes, mas nunca deixa ninguém ver seu rosto. Ele vem e vai, sempre à meia-noite. Ninguém sabe seu nome, mas suas visitas nunca são boas para os que o recebem. O Hospital Geral de Nossa Senhora das Dores sempre foi um lugar de grande movimento, mesmo durante a noite. Suas paredes antigas estavam gastas pelo tempo e, no silêncio dos corredores, parecia que os ecos do passado se arrastavam. As lâmpadas de neon piscavam, lançando uma luz fraca que apenas acentuava o ar macabro daquele lugar. Carlos, um enfermeiro veterano que trabalhava no turno da noite, já havia se acostumado com a atmosfera peculiar do hospital. No entanto, havia algo que o incomodava há meses, algo que nenhum de seus colegas parecia notar. Durante a última hora de cada plantão, por volta da meia-noite, Carlos sentia uma presença estranha nas enfermarias. Mas ele nunca via ninguém. O único som era o das portas se fechando e as lâmpadas a fritar. Nas semanas que se seguiram, Carlos começou a ouvir os relatos de pacientes que afirmavam ter visto um enfermeiro extra, alguém com um uniforme antiquado e um rosto borrado, como se estivesse sempre parcialmente coberto por sombras. Ele só aparece para quem vai morrer, diziam os mais supersticiosos, mas ninguém acreditava. Certa noite, Carlos estava em seu posto, quando ouviu o chamado de uma paciente idosa, Dona Helena, que estava internada há algumas semanas devido a complicações respiratórias. Ela estava em uma das enfermarias mais isoladas, longe da maioria dos outros pacientes. Quando Carlos entrou na sala dela, a mulher estava pálida e com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que a aterrorizava. Ele está aqui, o enfermeiro, aquele homem de branco. Ela sussurrou, tremendo de medo. Carlos tentou acalmá-la, dizendo que não havia ninguém ali, mas Dona Helena insistia, apontando para o canto escuro da sala. Ele vai vir para mim, eu sei. Ele já levou tantos. Carlos, embora cético, ficou inquieto. O nome enfermeiro de meia-noite havia circulado pelos corredores do hospital, mas ele nunca havia dado muita atenção. No entanto, algo naqueles olhos apavorados de Dona Helena o fez sentir um calafrio. Ele ficou ali com ela até a meia-noite, aguardando qualquer sinal de que ela estivesse delirando, mas algo bizarro aconteceu. À meia-noite exata, as lâmpadas da sala piscaram, e um vento gélido cortou o ambiente. Foi então que Carlos percebeu a sombra de uma figura alta, vestida com um uniforme branco sujo de sangue, de pé no canto da sala. Seus olhos eram 2 buracos escuros e vazios. Ele estava parado, imóvel, observando. Quando Carlos olhou para Dona Helena, percebeu que ela estava completamente quieta, com um sorriso vazio nos lábios, como se estivesse hipnotizada. Carlos não podia acreditar no que via. Seus olhos estavam fixos na figura sombria no canto da sala. Ele tentou se mover, mas seus pés estavam colados ao chão. O enfermeiro, ou o que quer que fosse, começou a se mover, mas de forma desumana, os braços esticando de forma antinatural, como se estivesse se esticando para alcançá-lo. O som do seu batimento cardíaco ficou cada vez mais alto, como se estivesse dentro de sua cabeça. A sombra se aproximou de Carlos,
fazendo o ambiente ficar cada vez mais frio e denso. Ao mesmo tempo, Dona Helena parecia ter entrado em transe, começando a sussurrar palavras ininteligíveis. O enfermeiro de meia-noite agora estava tão perto que Carlos podia sentir seu alento frio. Com uma voz rouca e quase inaudível, ele sussurrou: "Você já sabe quem sou. Agora me deixe levar o que é meu." Carlos tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Ele olhou para a porta, tentando sair, mas ela estava trancada, como se tivesse sido selada por alguma força invisível. A figura sombria se aproximava cada vez mais de Dona Helena, que agora parecia em um estado de transe profundo. Ela estendeu a mão para ele, mas antes que pudesse tocá-la, a luz se apagou completamente. Quando Carlos abriu os olhos, a luz voltou a brilhar, e Dona Helena estava imóvel, com o rosto pálido e uma expressão de absoluto terror, como se tivesse visto algo que destruiu sua alma. O enfermeiro de meia-noite havia desaparecido. Não havia mais ninguém na sala, mas Carlos sabia que a sombra não iria embora tão fácil. Ele saiu correndo da sala e, ao passar pelos corredores, percebeu que as paredes estavam mais sujas do que o normal, e o cheiro de sangue estava no ar. O hospital parecia ainda mais silencioso. Os outros enfermeiros estavam todos ocupados, mas ninguém falava sobre o que Carlos acabará de viver. Ele nunca contou a ninguém sobre o enfermeiro de meia-noite, mas, desde aquele dia, algo havia mudado dentro dele. Agora, ele sentia uma presença constante, como se alguém estivesse sempre observando, esperando o momento certo para se aproximar. Ninguém mais jamais viu Dona Helena, mas as pessoas juram que à meia-noite, o corredor escuro do hospital fica mais gelado e os ecos de passos solitários podem ser ouvidos por todos que ousam caminhar por lá. E, de alguma forma, o enfermeiro de meia-noite nunca sai completamente daquelas paredes. Você teria coragem de passar a noite em um hospital onde o enfermeiro de meia-noite faz sua ronda? Quem sabe ele se mostre para você também. Se gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe e comente o que achou. E não perca as outras histórias de terror aqui no canal. Havia algo estranho na enfermeira Clara. Todos na unidade de terapia intensiva sentiam um calafrio ao vê-la entrar. O pior, porém, era que ninguém jamais conseguia se lembrar exatamente do que acontecia nas últimas horas de vida dos pacientes sob seus cuidados. O Hospital São João era conhecido pela sua grande capacidade e pela alta rotatividade de pacientes em suas unidades de UTI. Era um local onde o som das máquinas e o ruído constante das portas deslizantes eram parte do cotidiano. Porém, os funcionários da UTI sempre falavam de Clara, a enfermeira que nunca parecia descansar. Clara tinha um ar enigmático. Seus olhos, sempre sérios, passavam a impressão de que ela já havia presenciado muitas mortes. Ela nunca sorria, nem trocava palavras desnecessárias com os pacientes ou seus familiares. Sempre vestia o mesmo uniforme branco, mas o que mais impressionava era sua presença silenciosa, quase etérea. Foi durante um turno noturno, quando Clara estava em seu posto, que o enfermeiro Marcelo percebeu algo estranho. Ele estava observando os monitores dos pacientes na UTI quando viu que Clara, enquanto ajustava a medicação de um dos pacientes, olhou fixamente para o monitor de outro paciente, um homem de 60 anos, que estava à beira da morte. O homem estava inconsciente, e as constantes vitais já indicavam que ele não resistiria mais por muito tempo. Marcelo não deu muita importância a isso, até que no final do turno, ele viu o paciente aparentemente sem vida, mas seu monitor continuava a mostrar uma atividade cardíaca anormal. Quando foi verificar, o paciente estava pálido, com os olhos arregalados e a respiração entrecortada, como se estivesse preso em uma última agonia. A morte de cada paciente na UTI era algo que os enfermeiros estavam acostumados a presenciar, mas algo sobre o caso de Antônio, o paciente que Clara havia cuidado, deixou Marcelo com a pulga atrás da orelha. Ele tentou perguntar aos outros enfermeiros se notaram algo estranho, mas todos pareciam relutantes em falar sobre Clara. Parecia que ninguém queria comentar sobre ela. Nos dias seguintes, o número de mortes inexplicáveis na unidade aumentou. Os pacientes que estavam em estado terminal, mas ainda com alguma chance de sobreviver, simplesmente faleceram durante o turno de Clara. Havia uma sensação estranha de que todos os que ela cuidava nunca duravam mais de algumas horas após o atendimento dela. Em uma noite particularmente calada, durante uma nuvem espessa de silêncio, Marcelo decidiu observar mais atentamente.
Ele não sabia o que esperava encontrar, mas o que aconteceu foi ainda mais perturbador do que poderia imaginar. Clara estava em pé ao lado da cama de Elvira, uma mulher de 45 anos que estava em coma devido a um acidente. O monitor mostrava sinais vitais fracos, mas Elvira ainda estava viva. No entanto, Clara estava olhando para ela com uma intensidade estranha, quase como se estivesse em transe. Marcelo, tentando ser discreto, se aproximou lentamente, mas o que ele viu fez parar no lugar. Clara, com uma expressão vacilante, começou a sussurrar algo, palavras baixas que ele não conseguia entender. De repente, Elvira, que até aquele momento parecia estável, começou a se agitar, seus olhos se abriram abruptamente, mas não havia vida neles. Ela ficou completamente imóvel e seus batimentos cardíacos se apagaram de forma abrupta, exatamente quando Clara se afastou lentamente da cama. Marcelo ficou em choque. Ele sabia que Elvira estava moribunda, mas algo insano estava acontecendo ali. Antes que ele pudesse reagir, Clara se virou para ele, sua expressão agora fria e distante. Ela não parecia humana, como se uma sombra tivesse se apossado de seu rosto. Marcelo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Clara caminhou até a porta da UTI, parando por um momento e olhando para ele com um sorriso sombrio nos lábios. Você não entende, não é? Ela disse, com uma voz fria e vazia. Aqui, todo mundo vem a mim, e eu sou a última coisa que eles veem. Com essas palavras, ela se afastou, e as luzes da UTI começaram a piscar. Marcelo sentiu um pressentimento sinistro. Ele não sabia o que significava, mas tudo parecia errado. Ele tentou procurar informações sobre Clara, mas o que descobriu foi ainda mais bizarro. Não havia registros dela em lugar algum. Nenhum funcionário a conhecia de verdade. E o mais assustador, nenhuma foto ou documento a identificava. Nos dias seguintes, Marcelo se recusou a trabalhar durante o turno de Clara. Ele passou a observar o que acontecia na UTI com mais cuidado e descobriu algo ainda mais assustador. Todos os pacientes que Clara cuidava morriam de forma inexplicável. Mas o pior estava por vir. Em uma noite, quando Marcelo finalmente decidiu confrontar Clara, ele entrou na UTI no exato momento em que ela estava ao lado da cama de um paciente. Mas, ao entrar, o que ele viu congelou seu sangue. Clara estava se alimentando da energia vital dos pacientes. Ela não estava apenas cuidando deles, mas sugando a vida das pessoas. De repente, os monitores começaram a apitar freneticamente. Marcelo tentou gritar, mas não conseguia. O hospital inteiro parecia silencioso, mas ao mesmo tempo, ele sentia como se estivesse preso em um pesadelo. Clara olhou, agora com os olhos completamente escuros, e disse: "Você não deveria ter vindo aqui." Foi a última coisa que Marcelo ouviu antes de cair em um sono profundo. Quando acordou, o hospital estava deserto. Todos os pacientes estavam desaparecidos, e Clara jamais foi vista novamente. O Hospital São João foi fechado após o ocorrido, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu lá. Alguns dizem que Clara ainda vaga pelos corredores, caçando suas próximas vítimas. Outros acreditam que ela nunca foi humana. E você, teria coragem de enfrentar a enfermeira Clara? Deixe seu comentário e compartilhe esta história com seus amigos. Ele apareceu de repente no hospital. Ninguém sabia seu nome. Mas, em questão de semanas, mortes inexplicáveis começaram a acontecer, e o único elo entre todas elas parecia ser um enfermeiro desconhecido e seu comportamento perturbador. O Hospital Central de São Paulo era um lugar onde vidas e mortes se entrelaçavam todos os dias. Suas paredes, antigas e desgastadas, eram testemunhas de histórias de dor, cura e sofrimento. Na ala de terapia intensiva, onde os casos mais graves eram tratados, o ambiente era sempre tenso, carregado com a expectativa de que algo poderia dar errado a qualquer momento. Foi ali que Gustavo, um enfermeiro jovem, começou a trabalhar. Era um profissional com excelente currículo e parecia ter uma dedicação ímpar. Seus olhos estavam sempre atentos a cada detalhe, e ele se mostrava perfeito no que fazia. No entanto, algo nele não parecia normal. Ele tinha um olhar distante, como se estivesse sempre no controle de tudo à sua volta, mas havia algo de estranho na forma como ele interagia com os pacientes. Ele nunca falava muito, sempre se limitando ao essencial, o que fazia com que seus colegas de trabalho se sentissem desconfortáveis.
O hospital, por mais que fosse uma instituição respeitada, já havia passado por vários episódios inexplicáveis. Falhas nos monitores, ausência de respostas das máquinas, e até acidentes fatais com pacientes que já estavam em recuperação. Mas nada comparado ao que aconteceria quando Gustavo passou a cuidar da paciente Ana, uma mulher de 50 anos, internada com complicações respiratórias. Gustavo assumiu a responsabilidade de cuidar de Ana, que estava entre a vida e a morte. Os outros enfermeiros notaram que ele se aproximava dela com cuidado excessivo, mas ao mesmo tempo uma atitude fria e impessoal. Ele nunca conversava com ela, nunca mostrava sinais de empatia, mas ainda assim, o monitor de Ana começava a apresentar variações estranhas sempre que ele estava por perto. A cada noite, Ana parecia piorar, mesmo com os cuidados médicos intensivos. Sua respiração se tornava cada vez mais difícil, e os monitores indicavam uma atividade cardíaca irregular. Contudo, o que realmente começou a alarmar os outros foi que, apesar de tudo, Gustavo não parecia preocupado. Ele sempre estava ali, em silêncio, observando a paciente sem demonstrar nenhuma emoção. Uma noite, durante um turno em que o hospital estava especialmente vazio, um dos enfermeiros mais antigos, Ricardo, decidiu ficar de olho em Gustavo. Algo lhe dizia que ele precisava entender o que estava acontecendo. Ele observava Gustavo à distância, e foi quando percebeu que algo bizarro acontecia toda vez que o enfermeiro se aproximava de Ana. Toda vez que Gustavo tocava nas máquinas de respiração artificial, elas começavam a falhar misteriosamente, os números nos monitores se distorciam, e o oxigênio de Ana diminuía perigosamente. Ricardo tentou conversar com Gustavo, mas ele sempre tinha uma explicação técnica para o que estava acontecendo. Contudo, algo parecia errado demais para ser coincidência. As mortes, que até então eram raras, começaram a ocorrer em uma frequência alarmante na unidade de terapia intensiva. Pacientes que tinham previsão de alta começaram a morrer inexplicavelmente durante a noite. Os outros enfermeiros estavam desconcertados, mas o comportamento de Gustavo nunca foi questionado diretamente, até que, em uma noite, Ricardo viu algo que o fez tremer. Gustavo estava sozinho em um quarto escuro, ao lado de uma paciente morta. Ele olhava fixamente para a tela do monitor, mas o que Ricardo notou foi ainda mais perturbador. Gustavo sussurrava para o corpo da paciente, como se estivesse fazendo algo, uma oração silenciosa. Mas o que mais o inquietou foi que, ao se aproximar, o monitor da paciente, que havia parado de registrar sinais vitais, começou a mostrar uma atividade. Era um batimento cardíaco irregular e extremamente fraco. O pior ainda estava por vir. Ricardo não sabia se deveria entrar ou se afastar, mas a sombra de algo macabro parecia se aproximar. Quando ele finalmente decidiu entrar no quarto, o que viu foi horrível. O corpo da paciente estava levemente inchado, e seus olhos estavam abertos, fixando o teto. Mas o pior era que seu coração continuava batendo, embora ela estivesse completamente morta há horas. Era como se alguém estivesse manipulando sua energia vital. Gustavo não parecia surpreso. Pelo contrário, ele se virou lentamente para Ricardo com um olhar vazio, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Com um sorriso enigmático, ele se aproximou de Ricardo e, em um sussurro perturbador, disse: "A morte não é o fim. Eu apenas ajudo a guiá-los para a próxima fase." Ricardo, horrorizado, tentou afastar-se, mas sentiu uma pressão crescente ao redor de seu peito. Ele viu, então, uma figura esquelética, sombria e translúcida, se materializando atrás de Gustavo, com olhos negros que pareciam olhar diretamente para sua alma. O enfermeiro parecia estar envolto por uma aura negra, algo que não era humano, como se estivesse possuído ou controlado por uma força demoníaca. Quando Ricardo tentou gritar, suas palavras não saíam. Era como se o ar tivesse se tornado denso demais para ele respirar. Ele olhou para o corpo da paciente novamente e viu algo que jamais esqueceria. O coração dela estava pulsando, mas era agora uma sombria energia que se desprendia dela. A paciente não estava mais viva, mas algo estava sendo retirado dela. Ricardo não sabia como escapar, mas de alguma forma, conseguiu. Ele correu para a sala de segurança do hospital, trancou-se e, após o que parecia ser uma eternidade, foi encontrado pelos outros enfermeiros. Quando tentaram investigar o que havia ocorrido, o quarto de Ana estava vazio. Não havia nenhum sinal da paciente. Os monitores mostravam atividade normal, como se ela nunca tivesse existido.
Quando Ricardo tentou contar sua história, ninguém acreditou nele. O hospital foi fechado para investigação, mas nada foi encontrado. Gustavo desapareceu, sem deixar vestígios. Desde então, pacientes começaram a falar de uma presença estranha na ala de terapia intensiva. Muitos afirmam ouvir passos fantasmagóricos e perceber uma presença sombria entre as cortinas. O hospital central ainda permanece aberto, mas com rumores persistentes sobre a presença de um enfermeiro sombrio que continua a ajudar aqueles que estão à beira da morte. Muitos acreditam que Gustavo ainda vaga pelos corredores, esperando sua próxima vítima. E você, o que acha dessa história? Já ouviu falar de enfermeiros assim? Comente abaixo e compartilhe com seus amigos. Ela ouviu o sussurro pela primeira vez enquanto estava sozinha no hospital à noite. Pensou que fosse sua mente cansada. Mas, quando as mortes começaram a ocorrer, ela percebeu que não era apenas um som, mas uma presença. A enfermeira Carla tinha anos de experiência no Hospital São João, um grande complexo médico localizado na periferia da cidade. Era um hospital movimentado, cheio de casos graves e pacientes com doenças raras. Durante o dia, o local vibrava com a energia frenética dos médicos, enfermeiros e pacientes. No entanto, durante a noite, o hospital parecia adquirir uma quietude desconfortante, como se os próprios corredores estivessem respirando. Carla estava acostumada ao turno da noite. Muitos de seus colegas evitavam esse horário, já que a fadiga acumulada e o cansaço extremo podiam afetar o desempenho. Mas Carla adorava o silêncio da noite, a calma que permitia a ela se concentrar e cuidar dos pacientes com mais atenção. No entanto, desde que um novo procedimento foi introduzido no hospital, algo parecia diferente. Nos últimos dias, ela começou a perceber que algo estava fora de lugar. Não era apenas o cansaço. Durante os turnos, em algumas noites, ela escutava sussurros baixos que vinham de dentro dos quartos vazios ou dos corredores escuros. Primeiro, ela pensou que fosse sua mente pregando peças, algo comum em turnos noturnos. Mas os sussurros começaram a se tornar mais claros, mais direcionados a ela, e logo Carla percebeu que não estava sozinha. Certa noite, Carla estava sozinha na enfermaria, fazendo suas rondas. A única luz disponível era a luz fraca e intermitente dos corredores. Ela estava ao lado de um paciente em estado crítico, um homem de 40 anos que estava em coma devido a um acidente de carro. Tudo estava tranquilo até que, de repente, ela ouviu o sussurro novamente. Desta vez, mais forte e mais claro. Ajude-me! Carla olhou ao redor, mas não havia ninguém nas proximidades. Os outros quartos estavam vazios e as portas fechadas. Ela tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observada começou a crescer dentro dela. Ela apertou os ombros e tentou se concentrar no paciente, mas os sussurros começaram a aumentar em volume. Ajude-me! A voz parecia vinda de todos os cantos, como se alguém estivesse sussurrando diretamente em sua orelha. Desconcertada, Carla se levantou e foi até a sala de descanso, tentando afastar a sensação de ansiedade crescente. Quando ela entrou na sala, as luzes começaram a piscar, e o ar se tornou denso, quase opressor. Ela olhou para o canto da sala e viu uma figura encapuzada observando-a. A figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas o medo já havia se instalado. Na manhã seguinte, quando ela relatou o incidente aos seus colegas, ninguém acreditou nela. Eles acharam que fosse apenas o cansaço do turno, algo normal para enfermeiros que trabalham por longas horas. Mas Carla sabia que algo muito mais sinistro estava acontecendo. Nos dias seguintes, os sussurros se intensificaram. Ela não conseguia mais ignorá-los. Às vezes, a voz parecia vinda diretamente dos monitores de pacientes em coma. Outras vezes, ela escutava o sussurro próximo a ela, mas quando se virava, não havia ninguém por perto. Mas o pior estava por vir. Em uma noite particularmente silenciosa, Carla estava sozinha, como sempre, cuidando dos pacientes no turno da madrugada. Ela estava perto de um quarto onde um paciente idoso, o Sr. Alfredo, estava internado após sofrer um AVC. Ele estava em coma há dias, e seu estado parecia estar melhorando lentamente. No entanto, naquela noite, algo estranho aconteceu. Carla estava verificando os sinais vitais de Alfredo quando os monitores começaram a apitar de forma irracional,
com os números indicando que ele estava entrando em colapso. Carla tentou aumentar a dose de oxigênio e corrigir os parâmetros, mas os sinais vitais continuaram a piorar. Foi quando ela ouviu o sussurro novamente, mas desta vez, ele parecia vir diretamente do monitor de Alfredo. Ajude-me. Não consigo respirar. A voz estava desesperada, sufocante, e Carla olhou para o paciente. Seus olhos estavam abertos, fixados no teto, mas não havia mais vida. Ele estava morto. Mas a voz que ela ouviu não fazia sentido. Ela tentou gritar por ajuda, mas quando virou para sair do quarto, as luzes se apagaram de repente. O ar se tornou gelado, e uma presença escura se materializou ao lado de Alfredo. Carla sentiu o toque gelado em seu ombro, e quando se virou, não havia ninguém ali. O quarto estava vazio, exceto por Alfredo, que agora não respirava mais. O monitor estava em completo silêncio. Mas algo estava muito errado. O sussurro não cessava. Ele ficou mais forte e mais claro. Agora você pode me ajudar. Quando Carla correu para fora do quarto, ela tropeçou em uma cadeira e caiu. Ao olhar para o chão, viu uma mão esquelética se estendendo debaixo da cama de Alfredo, como se estivesse tentando puxá-la para o abismo. Carla foi imediatamente encaminhada para afastamento psicológico após o incidente, mas antes de sair, ela tentou uma última investigação no hospital. Durante uma noite de vigília, ela desceu até o porão, onde antigos registros médicos estavam guardados. Foi lá que encontrou um diário de um antigo enfermeiro, que trabalhará no hospital décadas antes e desapareceu misteriosamente. Nas páginas do diário, o enfermeiro descrevia o mesmo sussurro que Carla ouviu. Ele mencionava um antigo paciente, um homem chamado Eduardo, que havia morrido no hospital após sofrer um acidente de carro. Eduardo não estava mais vivo quando a equipe tentava reanimá-lo, mas algo malévolo parecia ter se apoderado de seu corpo, causando mortes subsequentes no hospital. Carla não sabia o que pensar. O que quer que fosse, parecia que o hospital estava maldito. Ela se afastou, mas a voz do sussurro nunca a deixou em paz. Durante o resto de sua vida, ela ouviu as palavras: "Ajude-me." Até o último dia. Será que o hospital esconde um segredo antigo e maldito? Carla nunca conseguiu entender se a presença estava realmente ligada à morte ou se algo mais sombrio havia sido liberado. E você, acredita em histórias assim? Já passou por algo estranho enquanto trabalhava à noite? Comente abaixo e compartilhe suas experiências. Se gostou dessa história, confira outras do canal. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais relatos perturbadores. Quando a enfermeira Ana começou a ouvir os gritos no hospital vazio, ela achou que fosse apenas o eco de sua mente exausta. Mas quando uma figura apareceu em seu espelho, o terror se tornou real. Ana sempre foi dedicada ao seu trabalho como enfermeira no Hospital de São Lucas, uma instituição respeitada, conhecida por sua eficiência e atendimento especializado. Porém, a rotina de turnos noturnos e o trabalho incessante começaram a afetar sua sanidade. Ela nunca se importou muito com o medo que rondava o ambiente durante a madrugada, até aquele fatídico dia. Aquela noite foi diferente. O hospital estava estranhamente silencioso, como se as paredes carregassem uma tensão invisível. Somente o som do bip constante dos monitores preenchia o ar. Ana estava fazendo a última ronda de sua jornada, confiante de que logo poderia ir para casa descansar. Ela sempre acreditou que o turno da noite, apesar de solitário, era o mais tranquilo. Mas o que ela não sabia é que aquele seria o turno que mudaria sua vida para sempre. O hospital, localizado em uma área afastada da cidade, era conhecido por ter histórias sombrias sobre seu passado. Rumores de desaparecimentos de pacientes, eventos inexplicáveis e até uma morte misteriosa de um médico alguns anos antes. Contudo, Ana nunca acreditou nessas histórias. Para ela, eram apenas superstições. Até aquela noite. Tudo começou com uma sensação estranha. Ana estava entrando em um dos corredores mais distantes do hospital, onde as luzes piscavam intermitentemente. A sensação de frio aumentava conforme ela se aproximava do fim do corredor. Ela apertou o botão para acender a luz do quarto de um paciente idoso, mas, ao virar-se, viu algo que fez seu coração disparar. Uma figura esquelética, vestindo um avental médico, estava parada ao fundo do corredor.
Ela piscou várias vezes, tentando entender se estava vendo aquilo de verdade. Quando olhou novamente, a figura havia desaparecido. Tentou se convencer de que sua mente estava cansada, mas a sensação de presença não desapareceu. Ela continuou com sua ronda, mas os passos ecoando atrás dela estavam ficando mais audíveis. Quando virou-se novamente, não havia ninguém. Mas o ar parecia mais denso, mais carregado de algo maligno. O sussurro começou. Não era alto, mas era nítido, como se alguém estivesse falando bem ao lado de seu ouvido. Ela parou, seu corpo gelado de medo. A voz estava distorcida, como se estivesse vindo de uma garganta quase estrangulada. Ana, Ana, me ajude. A enfermeira não sabia o que fazer, mas a sensação de estar sendo observada não a deixava. De repente, ela ouviu uma porta batendo, seguida de risadas distorcidas que pareciam vir de um dos quartos. Ela hesitou por um momento, mas decidiu investigar. Ao entrar no quarto, tudo parecia normal. O paciente, um homem de 60 anos em coma, estava deitado, seus monitores mostrando leituras estáveis. Mas algo estava muito errado. A janela estava aberta, embora Ana tivesse certeza de que a havia fechado antes. O frio da noite penetrava pela abertura. Ao olhar mais de perto para o espelho do banheiro, ela viu, por um segundo, uma sombra se movendo atrás dela. A enfermeira se virou rapidamente, mas novamente não havia ninguém. Ela respirou fundo, tentando controlar o pânico, e fechou a janela. Contudo, ao olhar para o espelho novamente, ela viu o reflexo de uma mulher de avental, com os olhos profundamente vazios. Ana sentiu uma onda de gelo percorrer sua espinha. Ela olhou para o lado, mas o quarto estava vazio. Não havia ninguém ali. Desesperada, ela saiu correndo, decidida a terminar sua ronda e ir embora o mais rápido possível. Mas os sussurros continuavam a seguir seus passos, sempre mais perto. Na manhã seguinte, quando Ana estava na enfermaria, a sensação de ser observada se intensificou. Ela sentiu os olhos de alguém a acompanhando enquanto caminhava pelos corredores, mas ao olhar para trás, ninguém estava lá. Ela foi até a sala de descanso e, ao passar pela porta, viu uma figura familiar. A mulher de avental, com os olhos vazios, agora sorrindo para ela, mas com um sorriso que não parecia humano. Ana tentou gritar, mas sua voz falhou. Quando ela tocou o botão da luz, a figura desapareceu. Mas não as risadas. Elas começaram a aumentar, ecoando pelo hospital. Ana correu até a recepção, mas o que ela encontrou a fez desmaiar. O lugar estava vazio, as luzes apagadas, e o relógio marcava meia-noite, 1 hora depois do fechamento do turno. Mas o pior estava por vir. Ao olhar para a tela de um computador, Ana viu um relatório de falecimento de um paciente, que estava listado com um nome diferente. Era um nome que ela não reconhecia, mas estava associado à mulher que ela havia visto. A paciente morrera há mais de 2 anos, mas ninguém parecia saber disso. De repente, o computador começou a piscar de forma descontrolada, e uma voz sussurrou atrás dela. Ana, você já me esqueceu? Me ajude a encontrar a paz. Ana virou-se rapidamente, mas a sala estava vazia. Ela caiu de joelhos, desesperada. Ela não sabia o que fazer. A figura em seus pesadelos não estava mais uma mera sombra. Ela estava viva, mais forte, e queria algo de Ana. Ana decidiu enfrentar seu medo. Ela procurou nos arquivos do hospital e descobriu que a mulher que ela havia visto era uma enfermeira que trabalhava no hospital muitos anos atrás. Seu nome era Maria Luísa, e ela havia morrido em circunstâncias misteriosas durante o turno da noite. Não se sabia o que realmente aconteceu, mas rumores diziam que Maria estava envolvida em experiências não autorizadas com pacientes em estado crítico. Após a morte de Maria, o hospital foi forçado a fechar temporariamente, e desde então, os relatos de atividades paranormais aumentaram. Os sussurros e as aparições nunca pararam. Mas o mais assustador era o fato de que Maria, de alguma forma, parecia estar escolhendo Ana como sua próxima vítima. Ana, agora consciente da presença que a perseguia, resolveu encarar o espírito de Maria diretamente. Ela passou noites no hospital, tentando se comunicar com a entidade, até que, um dia, descobriu que Maria não queria vingança. Ela queria que Ana revelasse a verdade sobre sua morte.
Maria estava presa, sem descanso, esperando que alguém trouxesse à tona o segredo do que realmente havia acontecido no hospital. O hospital de São Lucas nunca mais foi o mesmo. E Ana, agora marcada pela experiência, ainda passa suas noites lá, sabendo que, por mais que ela tenha enfrentado seus medos, a presença de Maria ainda está lá, esperando por mais respostas. Você acredita em espíritos perdidos e vingativos? Ou será que tudo não passa de uma mente cansada? Comente abaixo suas opiniões, e se você já viveu algo assim, compartilhe com a gente. Se gostou dessa história, não perca as outras aqui no canal. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais relatos perturbadores. Em uma noite chuvosa, a enfermeira Amanda ouviu os gritos de um paciente em um quarto fechado, mas quando ela entrou, não havia ninguém lá. O que ela descobriu depois mudaria para sempre sua percepção da realidade. Amanda sempre trabalhou como enfermeira no Hospital São José, um hospital grande e moderno, localizado nos arredores da cidade. Era conhecido por oferecer excelente atendimento e por abrigar uma equipe qualificada. No entanto, para Amanda, o hospital era apenas um trabalho. Ela estava acostumada à rotina de turnos noturnos e à constante presença de pacientes em estado grave, mas nunca deixou que isso afetasse sua sanidade. No entanto, essa noite seria diferente de todas as outras. Durante o turno da noite, uma forte tempestade tomou conta da cidade, apagando as luzes em diversas áreas do hospital e deixando lugar em um silêncio profundo. Mesmo com a falta de luz, Amanda não se deixou abalar, seguindo seu trajeto usual pelos corredores escuros. Ela começou sua ronda no quarto 208, onde um paciente em estado terminal estava internado. O monitor cardíaco do paciente havia emitido sinais fracos, e Amanda sabia que a morte era iminente. Mas, ao entrar no quarto, algo estranho aconteceu. O paciente estava com os olhos arregalados, fixos em algo que parecia invisível. Amanda se aproximou, tentando verificar os sinais vitais, mas foi interrompida por um grito. Um grito agudo, que parecia vir de dentro do quarto, mas o paciente estava em coma, incapaz de gritar. Amanda olhou para o lado, e em um reflexo no vidro da janela, viu uma sombra se movendo atrás dela. Ela virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. Quando olhou para o monitor, viu que os sinais vitais do paciente estavam se estabilizando, como se o grito tivesse causado uma reação inexplicável. Amanda tentou ignorar a sensação de angústia que começou a tomar conta dela. Ela fez um esforço para manter a calma, mas ao sair do quarto, ouviu mais uma vez o grito. Desta vez, mais próximo, vindo do fim do corredor. Amanda seguiu os sons do grito até o fim do corredor, onde o chão estava coberto por uma espessa camada de poeira, o que indicava que aquela parte do hospital não era visitada com frequência. Ela olhou para as portas dos quartos, todos fechados. A sensação de frio ficou ainda mais intensa. No final do corredor, havia uma porta com uma placa enferrujada, escrita de forma ilegível. Algo a atraía até ali. Era como se uma força invisível a estivesse chamando para entrar. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade e a sensação de que algo estava errado fizeram com que ela não resistisse. Ela empurrou a porta, que se abriu com um rangido sinistro. O quarto estava vazio, exceto por uma velha cadeira de rodas em um canto, coberta por uma manta úmida. Amanda entrou e acendeu a luz, mas, ao fazer isso, os luzeiros começaram a piscar de forma frenética, quase como se o próprio hospital estivesse resistindo à presença dela naquele local. O medo começou a tomar conta dela. Sentiu-se observada, e as sombras no quarto pareciam se mover de forma estranha. Ao olhar para o espelho, Amanda viu uma imagem distorcida de si mesma, com o rosto contorcido em uma expressão de horror. Ela fechou os olhos rapidamente, mas quando os abriu, o reflexo estava normal novamente. Porém, a sensação de que algo estava errado persistia. A cadeira de rodas, antes afastada, estava agora mais próxima dela. Amanda começou a sair do quarto, mas, ao fazer isso, o som de passos se aproximou. Ela se virou e viu uma figura em pé na porta do corredor. A figura estava vestida com um uniforme de enfermeira, mas sua pele estava pálida e com cortes visíveis. Ela olhou para Amanda com um olhar vazio, e os olhos da enfermeira misteriosa começaram a sangrar lentamente. Amanda recuou, aterrorizada. Antes que pudesse gritar,
a figura desapareceu em uma sombra escura. O grito que ela ouvirá anteriormente ecoou novamente, agora mais forte, vindo de dentro da parede. Amanda não aguentou mais e correu de volta para a enfermaria, seu coração batendo forte. Ela tentou chamar por ajuda, mas, ao olhar para a porta da enfermaria, notou que ela estava trancada. No momento em que Amanda olhou para a janela, viu algo ainda mais aterrador. A figura da enfermeira estava agora em pé do lado de fora da vidraça, olhando diretamente para ela, com uma expressão de ódio profundo em seu rosto. Amanda tentou desesperadamente abrir a janela, mas não conseguia, como se algo estivesse a segurando. Foi então que ela viu a enfermeira se afastando da janela e se dirigindo para o lado oposto do prédio. Amanda, com o corpo todo tremendo, não sabia o que fazer. Ela se escondeu no banheiro, tentando controlar sua respiração, mas os sons continuavam. E então, no espelho do banheiro, ela viu a figura novamente, mas desta vez não era uma enfermeira fantasmagórica. Era ela mesma, refletida de forma grotesca, com o corpo sangrando e deformado. Antes que pudesse gritar, o espelho se quebrou, e as peças começaram a se mover de forma assustadora. Uma sombra saiu do espelho, engolindo toda a luz da sala. Amanda ficou paralisada, incapaz de se mover. A presença se aproximou rapidamente dela, e, ao tocar seu ombro, a voz fantasmagórica sussurrou em seu ouvido: "Você não deveria ter descoberto o segredo." Amanda acordou no hospital na manhã seguinte, com o som de monitores e o cheiro característico de limpeza nos corredores. O que aconteceu naquela noite parecia ter sido um pesadelo, mas algo não estava certo. Quando ela foi até o quadro de aviso, o nome do paciente que estava no quarto 208 foi removido. Ela olhou para o espelho na enfermaria e viu, novamente, a enfermeira com o rosto desfigurado, a mesma que ela vira na noite anterior. Ela tentou chamar os colegas, mas todos pareciam alheios à presença da enfermeira fantasma. Amanda foi até o arquivo do hospital e descobriu algo ainda mais macabro. O Hospital São José havia sido construído em cima de um antigo hospital psiquiátrico, e todos os pacientes que haviam falecido naquele local nunca foram regularmente enterrados. Eles continuavam vagando pelos corredores do novo hospital, assombrando qualquer um que se atrevesse a descobrir a verdade. Desde aquele dia, Amanda nunca mais foi a mesma. Ela viu a enfermeira fantasmagórica a seguir durante o dia e a noite. O hospital nunca mais foi o mesmo para ela. Se você acredita que esse mistério pode ser real, compartilhe a história e deixe seu comentário abaixo. Quem sabe o que realmente acontece em locais como esse? Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe mais histórias de terror reais e macabras como essa. Era para ser uma noite comum de turno no hospital, mas a enfermeira Carla nunca mais conseguiria esquecer os olhos vazios e frios de um enfermeiro que desapareceu há mais de 20 anos. Ela nunca soubera de sua existência até aquela noite fatídica. Carla era uma enfermeira dedicada, trabalhando no Hospital São Rafael, uma antiga construção no centro da cidade. O hospital, por mais moderno que fosse por fora, ainda carregava os vestígios de seu passado. Paredes largas, corredores sombrios e longos. Uma verdadeira fábrica de histórias. Muitos antigos colegas falavam sobre o hospital ser mal assombrado, mas Carla sempre ignorou esses boatos, acreditando que tudo não passava de lendas urbanas para assustar novatos. Naquela noite, Carla estava cobrindo o turno noturno, como de costume. O hospital estava vazio, com poucos pacientes e uma atmosfera estranhamente silenciosa. O vento forte lá fora fazia as janelas tremerem, criando um som abafado, como se o hospital estivesse respirando. A única luz que iluminava os corredores era a de fluorescentes que piscavam, criando uma aura desconcertante. Foi quando ela passou pelo setor de enfermagem que uma figura chamou sua atenção, um enfermeiro alto, de cabelo grisalho, com um olhar vazio e desconcentrado. Ele estava parado perto de uma das enfermarias, com os olhos fixos no chão. Carla não o reconheceu, mas, em um primeiro momento, pensou que fosse algum colega novo. Aproximou-se para perguntar se precisava de ajuda, mas, ao tocar seu ombro, o enfermeiro simplesmente desapareceu diante de seus olhos. Confusa e um pouco assustada, Carla se afastou rapidamente. Ela procurou por toda a unidade e questionou os outros enfermeiros, mas ninguém havia visto o homem. Eles não faziam ideia de quem ela estava falando. Nos dias seguintes,
Carla começou a perceber que algo estava errado. Durante os turnos, sempre que passava pelos corredores mais afastados, sentia que alguém a observava. A presença do enfermeiro misterioso parecia sempre acompanhar seus passos, como se ele estivesse seguindo-a em todos os cantos do hospital. Ele estava lá, em todos os lugares, mas ninguém mais parecia notá-lo. Em uma das noites seguintes, Carla se aproximou da enfermaria onde o enfermeiro havia desaparecido e, para sua surpresa, a porta estava entreaberta. A luz lá dentro estava apagada, mas ela podia jurar que algo se movia na escuridão. Quando entrou, o ar parecia mais denso, como se o ambiente tivesse sido deixado de lado por muitos anos. Ela acendeu a luz e viu o que parecia ser uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, presa em uma das paredes. Era uma foto de vários enfermeiros e médicos de décadas atrás. Carla olhou mais de perto e viu que o enfermeiro grisalho estava ali, entre os outros profissionais. Mas o que a fez congelar foi o fato de que ele estava sofrendo um olhar vazio, exatamente como ela o havia visto nos últimos dias. Assustada, Carla tirou a foto da parede, tentando entender o que estava acontecendo. Ao virar a imagem, havia algo escrito nas costas: "Não olhe para ele, ele nunca saiu daqui." Na noite seguinte, o terror atingiu o ápice. Carla estava sozinha em seu turno, fazendo uma ronda pelas unidades de terapia intensiva. Quando passou por uma das salas, uma porta se fechou abruptamente atrás dela. Ela se virou, confusa, e, antes que pudesse reagir, sentiu uma presença gelada ao seu lado. Virou-se rapidamente e, para seu horror, o enfermeiro estava lá, de pé, observando-a com seus olhos vazios. Desta vez, ele estava mais próximo do que nunca. Ela tentou falar, mas sua voz não saiu. Quando tentou recuar, o enfermeiro estendeu a mão e tocou sua face com os dedos frios e inertes. Carla não conseguia respirar. O silêncio no ambiente era total, até que, de repente, ela ouviu uma voz rouca e abafada dizendo: "Você não devia ter visto a foto. Agora, você vai fazer parte dela." A visão do enfermeiro se distorceu diante de seus olhos. O corpo dele começou a se contorcer, como se estivesse se desfazendo, e, em um movimento rápido, ele desapareceu no ar. Carla caiu no chão, tremendo, e, ao olhar para a parede, viu que a foto que havia tirado da parede estava ali novamente, com seu rosto substituindo do enfermeiro grisalho. Ela agora era parte daquela foto, que nunca mais poderia sair. Após o incidente, Carla não foi mais vista no hospital. Ninguém mais a encontrou, nem em casa, nem no trabalho. Alguns dizem que ela foi enviada para um local de tratamento psiquiátrico devido ao estado mental em que ficou, mas ninguém sabia ao certo. O que restou foi um vazio, um mistério que nunca foi resolvido. Anos depois, um novo enfermeiro começou a trabalhar no Hospital São Rafael. Durante sua primeira ronda noturna, ele passou pelo setor de enfermagem e viu, em uma das paredes, uma foto antiga. No centro da foto, um enfermeiro grisalho olhava fixamente para ele, seus olhos vazios como se estivessem esperando alguém que finalmente entendesse o que realmente acontecia naquele hospital. O Hospital São Rafael continua em operação até hoje, mas aqueles que trabalham à noite nunca conseguem ficar longe da sensação de que alguém está sempre os observando, como se o hospital guardasse algo perdido no tempo. Alguns dizem que Carla ainda está lá, vagando pelos corredores, à espera de alguém que compreenda a sua verdade. Se gostou dessa história, deixe seu comentário abaixo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber mais histórias aterrorizantes como essa. Aos olhos de qualquer um que passasse pela antiga ala de urgência do hospital, parecia ser apenas mais uma das muitas enfermarias desativadas. No entanto, ninguém sabia que ali, em uma sala esquecida, algo sinistro acontecia todas as noites. E quando as luzes se apagavam e o silêncio tomava conta do hospital, uma presença maligna se erguia. A presença de um enfermeiro que nunca tinha sido visto, mas cujas ações eram aterradoras e deixavam rastros de sangue, mistério e dor. Se você tivesse coragem de entrar naquela sala, nunca mais sairia com a mesma mente. Mas isso não era o pior. O pior era que, aos poucos, todos aqueles que trabalhavam lá sabiam disso e escolhiam ignorar. Era uma noite fria e chuvosa de outono, quando Beatriz, uma enfermeira recém-chegada ao Hospital Santa Clara, se viu pela primeira vez diante da velha ala de urgência.
Ela nunca soubera que, entre os corredores, existia uma área esquecida e abandonada. O hospital, uma enorme edificação de concreto, parecia desmoronar com o peso dos anos e com o medo de algo que ninguém se atrevia a falar. A primeira vez que ela ouviu falar sobre aquela sala foi em um sussurro vindo de um dos outros enfermeiros, alguém com olhos cansados e uma expressão que parecia estar sempre carregando um pesadelo. Você vai precisar entrar na última sala, ele disse em tom baixo, como se estivesse compartilhando um segredo que poderia destruir alguém. Beatriz riu, achando que era apenas uma brincadeira de hospital, até que o homem lhe lançou um olhar intenso, como se tentasse ler os limites de sua coragem. O nome da sala, como ele revelou, era simples, Sala 13. Beatriz ignorou o aviso, considerando uma superstição antiquada, mas na noite seguinte, a sala encontrou de novo. Dessa vez, ela não pôde mais ignorá-la. As noites começaram a se arrastar para Beatriz. Os turnos longos e as horas intermináveis ao lado de pacientes cansados tornavam a atmosfera do hospital cada vez mais densa. Mas o que mais lhe perturbava não eram os pacientes ou a rotina exaustiva, mas a sensação crescente de que algo estava errado naquela ala esquecida. Cada vez que Beatriz passava pelos corredores, sentia um arrepio percorrendo sua espinha, como se algo a observasse de longe. Foi em uma dessas noites que Beatriz foi escalada para uma emergência urgente, e o destino levou diretamente para a última sala. O pedido era simples: verificar um paciente que estava em estado crítico, um homem misterioso que ninguém sabia como tinha ido parar ali. Ele estava internado na última cama da ala, coberto por um lençol manchado de sangue, com o rosto pálido e os olhos sem vida. O enfermeiro que a orientou na recepção parecia desconfortável, mas não disse nada quando ela questionou sobre o paciente. Tudo o que ele fez foi apontar para a sala e, antes de se afastar, murmurou: "Você vai entender, eventualmente." Beatriz entrou na sala e foi recebida por um silêncio sepulcral. O ar estava pesado e a sensação de desconforto era quase palpável. O paciente estava imóvel, mas seus olhos estavam arregalados, fixos em algo que Beatriz não conseguia ver. Ela se aproximou para fazer a checagem, mas, quando tocou o pulso do homem, uma força invisível a puxou para perto dele. Ela tentou afastar-se, mas algo a mantinha ali, forçando-a a observar os olhos do paciente com uma intensidade que parecia hipnotizá-la. Nesse momento, a porta da sala bateu, e a luz fluorescente começou a piscar, como se alguém estivesse interferindo na eletricidade. Quando Beatriz olhou para trás, viu algo que a fez perder a coragem. A silhueta de um enfermeiro apareceu na porta, vestindo um jaleco branco, mas o rosto estava distorcido e estranho, como se algo estivesse corrompendo sua forma humana. Os olhos eram opacos, vazios, como se estivessem arrancados, e um sorriso macabro se formava em sua face. Beatriz tentou gritar, mas não conseguiu. A única coisa que conseguiu fazer foi olhar para o homem na cama, que agora tinha um sorriso semelhante ao do enfermeiro, e ouvir uma voz sussurrando em seu ouvido: "Agora você vai fazer parte de nós." O relógio na parede parou de funcionar. A pressão em seu peito aumentava, e uma sensação de náusea se espalhava por seu corpo. Beatriz sentia que algo a estava consumindo por dentro, e as luzes piscavam cada vez mais rapidamente. Ela tentou fugir, mas seus pés pareciam grudados no chão, como se o próprio hospital estivesse aprendendo ali. Foi quando a figura do enfermeiro distorcido avançou em sua direção, e Beatriz viu um detalhe horrível: ele não estava mais usando jaleco, e o que havia sob ele eram feridas abertas e sangue coagulado. Seu rosto já não parecia mais humano, mas uma máscara de terror absoluto. Beatriz queria gritar, mas nada saía. O enfermeiro levantou as mãos e, com um movimento lento e macabro, apontou para o paciente na cama. Era como se ele estivesse fazendo uma oferta: "Se você quiser sair, troque de lugar com ele." O homem na cama agora estava sorrindo de forma grotesca, e seus olhos estavam mais vivos do que nunca, com um brilho sobrenatural. De repente, Beatriz se sentiu puxada para ele, como se sua vontade estivesse se esvaindo. Ela não podia mais resistir. Ela sentiu que algo estava acontecendo com seu corpo. As sombras ao redor da sala começaram a se mover, e os gritos abafados de pessoas que nunca haviam existido começaram a invadir sua mente. Ela estava se transformando em algo que não podia entender. O enfermeiro se aproximou mais e mais, e o tempo parecia se arrastar, até que, finalmente, uma risada baixa, quase inumana, preencheu o ar. Quando Beatriz acordou, estava de volta à enfermaria.
O hospital parecia normal, mas algo estava diferente. As paredes, antes limpas e brancas, agora estavam cobertas por uma camada de umidade e bolor. Quando olhou para o relógio, percebeu que havia perdido horas, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Ela olhou em volta e percebeu que, em cada canto, rostos desconhecidos a observavam de longe, como se soubessem de algo que ela não conseguia entender. Na noite seguinte, Beatriz foi chamada novamente para a última sala. Quando chegou lá, ela se deparou com a mesma cena. O enfermeiro estava esperando, e o paciente havia desaparecido. Mas, antes de Beatriz sair correndo, a voz do enfermeiro sussurrou em seus ouvidos: "Agora você nunca sairá. Você já é parte de nós." A porta da sala se fechou atrás dela, e as luzes se apagaram, mergulhando-a em escuridão total. Beatriz nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela ainda ronda o hospital, nas sombras, aguardando novos visitantes para fazer parte de sua coleção macabra. E assim, a história de Beatriz se perde nas sombras do Hospital Santa Clara. Se você já esteve em um hospital à noite, provavelmente sentiu uma sensação estranha, algo inexplicável. Mas e se eu te dissesse que, em alguns desses lugares, há histórias sombrias que ninguém ousa contar? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou.